tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta segunda-feira. Celebramos hoje na liturgia o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja. Mártir é aquele que dá a sua vida em nome da fé, derrama o seu sangue por defender a fé em Jesus Cristo. Por isso chamamos de Santo Mártir. Comecemos, portanto, o nosso dia, amados irmãos e irmãs, nesta conhecida que nós chamamos, depois do Natal do Senhor, a oitava do Natal. E assim, vivendo com intensidade aquilo que nós celebramos ontem, a solenidade do nascimento do Senhor. Esta solenidade se prolonga por 8 dias, por isso, oitava do Natal. Comecemos e despertemos esta manhã na presença do recém-nascido. Com certeza, o olhar de Maria para aquela manjedoura preenchida pela presença do Verbo de Deus, é um olhar de quem está realizada. É o olhar de uma mulher extasiada de alegria. É esta alegria de Maria que nos atinge, que nos envolve e que nos faz despertar nesta manhã. A alegria do Verbo de Deus, que não apenas veio habitar entre nós, mas se fez um de nós. Eis aqui o grande milagre da encarnação. Deus que se fez um de nós. Participemos desta alegria contagiante que Maria transmite na cena ali da manjedoura do Senhor. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é Mateus, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Mateus nos coloca diante do envio dos 72 discípulos. Este capítulo 10 começa, ou essa perícope, começa quando Jesus diz, depois de chamar os 72, ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, para o meio de lobos. E recomenda: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente como as serpentes, simples como as pombas. E a partir daí, Jesus continua as recomendações, ou clareando
o que estes discípulos dele vai encontrar na missão. Cuidado com os homens, diz ele, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados diante de governadores e reis, tudo isso por minha causa, e deveis dar testemunho de mim diante deles e diante das nações. Jesus não engana os seus discípulos. Não serão eles enviados para um jardim confortável. Mas quando eles disserem e se apegarem à verdade que foram chamados a anunciar, serão odiados e perseguidos, serão mortos, levados aos tribunais humanos. Caríssimos irmãos e irmãs, a história revela que isto é verdade. Todos aqueles que ousam dizer a verdade de Jesus Cristo não são aplaudidos, mas são odiados. Diz Jesus, para nos confortar e para nos animar, que ao darmos testemunho dele e ao sermos levados aos tribunais, não devemos nos desesperar. Não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer. Naquele momento, diz Jesus, o Espírito de Deus vos indicará o que dever dizer. Não sereis vós que ireis falar, mas sim o Espírito do Pai que falará em vós. Eis aqui o ânimo, a força que o Filho de Deus nos dá para não desistirmos da missão. E ainda nos diz, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho levantará contra seus pais. Jesus não está fazendo uma profecia, mas está descrevendo até o homem pode chegar. Está descrevendo até aonde a maldade do homem pode o levar. Caríssimos irmãos e irmãs, é tempo de despertarmos para o bem e não deixarmos ser levados pelo medo, pelas ameaças da humanidade, mas sim pelo querer e pela aproximação de Deus a cada um de nós. Deus não se afasta, Deus não se separa de nós, mas Deus está tão unido, tão intrínseco a nós, que Ele nos dá o seu próprio Espírito. E é Ele que nos anima, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem para enfrentar as adversidades que o mundo nos apresenta. Diz Jesus, vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. A única forma de perseverar em Deus até o fim é mantendo os olhos fixos nele. Assim nos revela São Mateus. Portanto, amados irmãos e irmãs, mantenhamos os olhos fixos em Deus e não tenhamos medo das ameaças do mundo, das adversidades deste mundo tão estranho em que vivemos. Mas confiemos e coloquemos toda a nossa força e a nossa confiança no Deus que nos chamou, no Deus que nos capacitou, no Deus que nos enviou, no Deus que nos acompanha. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.